Olá, olá! Chegando com mais um Pode Colar. Pode colar com a gente, galera, que está no ar o seu podcast esportivo para falar muito a respeito do esporte, para sempre enaltecer as grandes personalidades esportivas de Rio Preto e região. E como todas as semanas, eu lembro a nossa parceira oficial, o Centro Universitário de Rio Preto, a Unirp, a nossa parceira oficial nessa caminhada aqui do Pode Colar. A Unirp, você sabe, tá aí o QR Code também aparecendo daqui a pouquinho na telinha, para você poder se inscrever e fazer um 2023 diferente. Matrículas com até 70% de desconto. Estamos nesse momento aqui nos estúdios da unidade 3 da Unirp, onde temos os cursos de comunicação social, jornalismo, publicidade e propaganda. E além dessas opções, atenção galera, você tem mais de 40 cursos, tanto de graduação quanto pós-graduação, para você estar com a gente em 2023, ser graduado, ser pós-graduado e ser inserido no mercado de trabalho. Então não percam tempo, matrículas com até 70% de desconto. E também eu lembro que o Pode Colar, o nosso podcast esportivo, você também pode se inscrever no nosso canal no YouTube. É isso aí, galera. Pode Colar Podcast, você também podendo participar e acompanhar todos os episódios que nós já tivemos. Já passaram por aqui Oscar Godoy, Jatobá, Marininho Manella, Felipe Modesto, entre outros grandes nomes, grandes personalidades. E também você pode nos acompanhar nas principais plataformas de áudio. O Pode Colar está disponível no Deezer, Spotify e também no Amazon Music. Então são muitas as opções. Hoje também transmitido através do Instagram, @PodeColar. Pode colar com a gente e acompanhar essa grande entrevista que nós teremos hoje. E através do Facebook de Djalma Cola, são as principais plataformas, os endereços e os locais que você acompanha o podcast de hoje, que, como eu lembro todas as semanas, em todos os episódios, o Pode Colar é um projeto de onde você vai conhecer histórias de sonhos que se tornaram realidade. E hoje é com muita satisfação, com enorme prazer, que eu recebo aí um dos grandes nomes da história do Rio Preto Esporte Clube. No momento, ele atua como presidente do Verdão da Vila Universitária, o Jacaré do Couro Duro, como assim também é conhecido. A equipe do Rio Preto está com a gente, o presidente do Verdão, o doutor José Eduardo Rodrigues. Tudo bem, doutor? Um abraço, seja bem-vindo aqui no Pode Colar. Como tantos outros personagens, eu tenho certeza que tem muita história para nos contar. Tudo bem? Muito obrigado. Prazer estar aqui com você, uma experiência nova, né? Um podcast, e estou aqui muito satisfeito com o convite e pronto para falar um pouco da história do nosso glorioso Esporte Clube. Bom, doutor, como todos os nossos convidados, o começo literalmente é o começo. Como é que foi o José Eduardo aí na época de infância, adolescência? Como que foi começar a gostar do esporte? De onde veio esse amor aí? Esse amor nasceu no seio da família, não é? Os meus avós, tanto paterno como materno, e o meu pai, e toda a família, né? Riopretenses da gema, de coração. E foram eles que me conduziram a esse amor muito grande pelo Rio Preto, posso dizer, um dos maiores amores de minha vida, e clube pelo qual eu nutro esta paixão, e clube do qual sou conselheiro há 51 anos. Por sinal, a minha carteirinha é de 1971. Pode né? mostrar nessa câmera aqui, doutor. Pois é, como sócio contribuinte, não é? Em 1971. E já conselheiro a partir de 1973. Um outro documento histórico é a minha carteira da cadeira cativa da inauguração do estádio, 1968, não é? Eu acredito que poucos possuam essa carteira da cadeira cativa da inauguração do estádio, não é? Em 21 de abril de 1968. E eu sou daquela época em que você tinha que aprender o hino do clube, você tinha que frequentar o estádio acompanhado pelo seu pai, pelo seu avô, né? E que me levavam para o campo ao som do hino do Rio Preto Esporte Clube,
cantando alegremente o hino, em direção ao Fortim da Vila, palco de memoráveis lutas, de memoráveis jogos do Rio Preto Esporte Clube. Agora, o José Eduardo sempre foi torcedor, conselheiro, ou também se aventurou na tentativa de ser jogador? Pois é, teve lá uma peneira na década de 60, não é? Em que eu me habilitei. Nós tínhamos um time na Vila Santa Cruz de boa qualidade, jogadores que despontavam no futebol amador, não é? O Curado, o Nel, o Zanirato, vários deles, não é? E nós jogávamos no colégio e tínhamos um time muito aguerrido, muito preparado. E aí o Rio Preto, num belo sábado, patrocinou uma peneira, uma seleção de jogadores, onde Serafim de Andrade, que era roupeiro do clube, acabou que também durante um período foi o técnico do time de base, iria fazer a peneira. E nessa peneira eu acabei que não fui aprovado, não é? Que posição, doutor? Meia direita, goleador, né? Goleador. Meia direita. Naquela época, o ataque era formado por um ponta de origem, um ponta direita, o meia, né? Que seria o número 8, o centroavante, o 9, o 10, o meia esquerda e o ponta esquerda, número 11. E não fui aprovado na peneira, mas isso não abrandou o meu amor pelo Rio Preto Esporte Clube. Interessante que daquela turma que fez ou que participou dessa peneira, vários jogadores acabaram sendo depois aproveitados no clube, inclusive alguns até no time profissional. Ah, bacana. Doutor, agora a gente sabe muito bem que o Rio Preto atuava aqui no Vitor Brito Bastos. Que recordação o senhor também tem desse período, né? Um período de onde o Rio Preto começou a ter o seu destaque na cidade, uma localização também privilegiada pela época, né? Que a gente sabe que Rio Preto tinha outras dimensões territoriais. O que o senhor recorda também desse período? Eu me recordo com muita paixão, né? Com muita nostalgia, e o passado tem memória. Sim. Né? E o grande homem público de São José do Rio Preto, Vitor Brito Bastos, em 1922, fez a doação da área para a construção do nosso estádio, não é? Nos Altos da Redentora. Toda aquela área pertencia à família de Vitor Brito Bastos. E nesta ocasião, Vitor Brito Bastos, através de uma escritura de doação, fez constar de que o Rio Preto, assim que saísse daquela área, né, perderia a área. Né? Se um dia se mudasse dali, a doação se findaria. E interessante que em 1964, não é? Já falecido Vitor Brito Bastos, eu trago até aqui a escritura, não é? onde está muito claro de que é feita uma nova averbação na escritura de doação, e onde os herdeiros de Vitor Brito Bastos acabam por abrir mão dos recursos da venda do estádio, da venda da área por ele doada. O Rio Preto ficou quanto tempo lá, doutor? Olha, de 1922 a 1964, né? São 42 anos. 42 anos. Perfeito. E interessante notar que na escritura, que tenho aqui em mãos, não é? Ela previa que a doação feita por Vitor Brito Bastos e sua esposa, Generosa Brito, tinha essa cláusula, que deveria ser devolvido, revertido novamente aos sucessores, caso o clube saísse de lá. Muito bem. Em 1964, o clube teve que sair do Fortim da Vila, porque as acomodações estavam acanhadas para os padrões da Federação Paulista de Futebol.
Para se ter uma ideia, eu estive em jogos onde o jogo se iniciava às 3 horas e às 2h30, 2h15 da tarde, já não havia mais acesso ao estádio. A polícia cercava. Qual que é a capacidade? Na época, 8 mil pessoas. 8.000. 8 mil. E a polícia cercava dizendo que não cabe mais ninguém. Então, muitas das vezes, a torcida do Rio Preto, em grande parte, e aconteceu comigo, ainda jovem, ficamos para fora do estádio porque não cabia mais ninguém. Era um acontecimento esses jogos, era um evento. O futebol era tratado de forma diferente. Perfeito. Né? O Rio Preto tinha uma torcida muito atuante, muito presente, tinha uma torcida feminina, comandada por uma tia minha, espetacular, né? E uma torcida também uniformizada dos homens, muito atuante, uma charanga sensacional, né? E a minha avó costurava as bandeiras à mão, com o distintivo do clube à mão. As costuras eram feitas assim das bandeiras. Então era um espetáculo romântico, né? E isso me traz grandes lembranças. E quando o clube saiu de lá, os herdeiros de Vitor Brito Bastos abriram mão. A verbação é a 15.076, folhas 72.811, não é? Abrem mão da área para que o Rio Preto, vendendo aquela área, pudesse adquirir um novo espaço. Um novo espaço é a área onde se localiza hoje o Rio Pretão, não é? Isso foi ainda em 1964, não é? E levamos 4 anos para construir o Rio Pretão. Doutor, e a ideia do tamanho do que seria o novo estádio, o Rio Pretão? O senhor dizendo 8 mil lugares, faltava espaço. De Muito onde bem. surgiu o número ideal para a número capacidade, ideal, o modelo do estádio, enfim? O modelo do estádio foi uma cópia dos estádios de condição arredondada, como o da Ponte Preta de Campinas na ocasião, que era o maior estádio do interior de São Paulo, com 30 mil pessoas. E na ocasião, os coordenadores da obra de construção do Rio Pretão levaram em consideração essa situação e propuseram um público e uma capacidade de 35 mil pessoas. E os jornais da época explodiam as manchetes. Rio Preto tinha 5 jornais à época, não é? Uhum. A Notícia, Folha de Rio Preto, Correio da Araraquarense, Diário da Região, posteriormente o Dia e Noite. Então, Paris não tinha 5 jornais diários. Rio Preto tinha. Então, havia uma exposição na imprensa muito forte desses 35 mil, dessa capacidade de 35 mil pessoas, e tornando o Rio Preto um gigante de cimento armado, não é assim chamado, por toda a imprensa de Rio Preto à ocasião, e o maior estádio do interior até então em número de público. Depois, com as novas medidas, anos depois da FIFA, com a numeração, com essa espécie de acomodação de lugares, esse número caiu para 20 mil pessoas, 22 mil pessoas. Mas ainda é um grande estádio com uma grande capacidade e com uma grande estrutura. Estrutura essa que temos cuidado com muito carinho, com muita dedicação, e que temos zelado por isso, porque é um patrimônio inestimável. O Rio Pretão inaugurado em 21 de abril de 1968, no jogo contra a Ponte Preta, ficou sem denominação, não é? Até 1976, 1977, quase 9 anos, não é? E muitos chamavam de Vitor Brito Bastos. Eu tenho até documentos aqui de propostas, de escrituras, de projetos, onde se denominava esta área do clube como Vitor Brito Bastos. Por quê? Porque tratava-se de
uma justiça aquele que, em vida, doou a primeira área e depois a sua família abriu mão desta área para que o Rio Preto, vendendo-a, negociando-a, pudesse adquirir esta nova área. Ô, doutor, como é que foi, assim, quando houve a mudança, como que a torcida, no início, fez essa alteração, essa troca, né? Porque estava acostumado com o lugar, aí depois teve que mudar um pouquinho. Na época não tinha toda a estrutura que tem hoje, obviamente. É o quê? Do local de onde estava até o Rio Pretão hoje, dá o quê? Uns 3,5 km, 4, por aí? Aproximadamente uns 30 quarteirões, porém, era uma área rural. Sim, sim. Era uma grande fazenda. Essa transição, como é que foi no início aí? Não, foi difícil, porque você tinha um estádio bem localizado na cidade, Sim. no centro da cidade, e, de repente, você desloca esta situação para uma área rural, né? Depois, Até então, né? Até então. Hoje a cidade evoluiu a ponto de que esta área é a mais valorizada da cidade e de modo que, naquela ocasião, eu formei a torcida uniformizada do Rio Preto, junto com o Cantarim, junto com o Felipe Rosa Neto e outros ilustres riopretenses, e a Turpe, naquele momento em que já estávamos no Rio Pretão, foi muito atuante, né? Acompanhávamos o Rio Preto em jogos em toda a região, em várias cidades, em São Paulo, em cidades regionais, enfim, o clube tinha uma torcida muito atuante, muito da qual fiz parte, como um dos presidentes da Turpe, né? Então, eu estava falando da aquisição da área de 68 mil metros quadrados, né? Só foi possível graças à segunda doação da família Vitor Brito Bastos. E esta área foi adquirida exatamente, aqui temos a escritura, em 27 de outubro de 1964, e cuja escritura foi assinada por Ulisses Jamil Cury e Alcide Soler, não é? Então, essa é a história do Rio Preto e muita gente até se engana, muita gente labora em equívoco, entendendo que Anísio Haddad teria adquirido essa área ou doado esta área ou coisas que tais. Absolutamente. Anísio Haddad, meu grande companheiro, foi meu presidente enquanto eu fui iniciante no Conselho Deliberativo, não colocou um tijolo sequer no Rio Pretão. Não é dele a doação e muito menos a construção. Aliás, a comissão de construção do Rio Preto foi liderada por Forjalico Nazar, Farid Maluf, José Roberto Caniza e outros grandes riopretenses, como Pericini e outros, não é? Então, essa foi a comissão de construção, né? Aliás, justiça seja feita, devemos muito a este notável riopretense, Farid Abrão Maluf, não é? Que foi, sem dúvida nenhuma, um baluarte, um esteio na defesa do Rio Preto Esporte Clube. Dessa forma, é bom que se registre. A participação de Anísio Haddad se deu na aquisição do clube de campo. Daí decorre a confusão, né? O clube Lá de campo... eram 17 alqueires, né? 16 alqueires na rodovia Washington Luiz, próximo de onde foi o clube de campo do Automóvel Clube, uma área super privilegiada, uma área super bem dimensionada, onde o clube começou a construir o seu clube de campo. E isto sim foi obra desse grande presidente que foi o Anísio Haddad. Justiça seja feita também, Valdemar Haddad, seu irmão, um dos seus irmãos, ajudou o clube, juntamente com José Hermílio de Moraes, à época, a construir, fechar o anel do clube, o anel da arquibancada, não é? Com doações de cimento e etc e tal, aquela área onde você vê o fechamento do anel do estádio, né? Que fica de costas para a avenida. Avenida que se chama Anísio Haddad graças a um projeto de lei meu, quando vereador, não é? E, aliás, até uma coisa interessante, muita gente pergunta por que a avenida se chama Faria Lima e Anísio Haddad na outra parte? É a mesma avenida.
E eu explico. Na época, como vereador, eu propus que a avenida se chamasse Anísio Haddad. Desde o início. Desde o início, desde o pontilhão, lá embaixo, da rodovia Washington Luiz, até o seu término. O prefeito, na ocasião, Adail Vettorazzo, chamou-me e disse o seguinte: olha, eu não posso tirar o nome do Brigadeiro Faria Lima, porque eu vou mexer com o Exército Brasileiro. Olha, Ele é um homem da aeronáutica e eu tenho um certo temor em me envolver, em mudar o nome, tirar o nome do Brigadeiro e colocar o nome do Anísio, que ele faz por merecer, mas eu não posso fazer isso. Eu temo, abertamente. E nesta reunião participou hoje nosso presidente do Conselho Deliberativo, Itamar Malvese, que era o braço direito de Adail Vettorazzo, então prefeito. Não é? Então, eu pensei um pouco e disse: prefeito, então podemos fazer o seguinte, vamos dividir o nome da via, né? O senhor mantém o Faria Lima até nas imediações... Aí lá próximo do estádio... Da OAB e dali para frente denominamos o Anísio. Ele falou: excelente ideia, e promulgou o meu projeto, transformando-o em lei. Não é? Depois, como deputado, eu acabei também homenageando Anísio Haddad, dando o nome dele à Casa da Agricultura de São José do Rio Preto. Foi um grande companheiro, foi um lutador pelas causas do Rio Preto Esporte Clube. Mas o estádio realmente só tem o nome do Anísio em função de que, quando ocorreu a sua morte, houve assim uma comoção muito séria em Rio Preto, 3 dias de luto, houve um abalo na sociedade e o Conselho Deliberativo, do qual eu fazia parte. O senhor é conselheiro desde quando? O senhor mostrou a carteirinha aí? Pois é, há 51 anos. 51. Há 51. Vou completar 52 anos. Seguramente sou o conselheiro mais antigo do Rio Preto Esporte Clube. Ô, doutor, deixa eu perguntar agora uma coisa até de curiosidade, né? A gente sabe que... Aliás, eu queria até registrar, numa outra oportunidade, aqui estão os livros de atas. Nós temos mais de 100 livros de atas destes aqui, contando a história do Rio Preto, e neles vocês podem ver a minha assinatura de grandes riopretenses, a participação nessas reuniões do Conselho Deliberativo e da diretoria do Rio Preto Esporte Clube. Naquela ocasião, o Rio Preto Esporte Clube tinha sua sede na rua Marechal Deodoro. O Anísio cedeu a parte de baixo para o Rio Preto montar a sua sede e a parte de cima era o seu escritório comercial. Não é? Então, começamos ali. Então, eu estou falando de mais de meio século. É muita coisa. É mais de meio século. Agora, a curiosidade é o seguinte: de onde surgiu a mascote, o jacaré? Eu tô vendo que a história do senhor se entrelaça muito com a história do Rio Preto. A gente tá falando aqui, o pessoal quer saber também de montagem do time desse ano. Calma, pessoal, a gente vai falar isso, mas no final, porque agora a gente tá pegando literalmente a ordem cronológica da coisa pra gente falar da história do senhor e do Rio Preto Esporte Clube. O jacaré surgiu de onde? Pois é, naquela ocasião, o Rio Preto não tinha ainda um símbolo, digamos assim. Um símbolo, o Rio Preto tinha. O seu símbolo, o que ele não tinha era o mascote, né? O seu mascote. E aí nós abrimos uma concorrência entre vários artistas plásticos, entre vários gráficos, participaram... grandes desenhistas, etc. E foram mais de 100 propostas, salvo engano, 100 e poucas propostas de símbolos e de mascotes para o Rio Preto Esporte Clube. E o símbolo vencedor foi do Malagoli, não é? Do Cláudio Malagoli, com o jacaré, expressando que era um couro duro do oeste paulista, duro de ser batido, não é? Quase que invencível. Então, isso foi por volta de 1976, 75, eu tenho nas atas das reuniões do Conselho, a votação que aconteceu, sendo aprovado, então, o símbolo do clube, na ocasião, tendo como vencedor o Malagoli, né? Que era um artista extraordinário e riopretense de origem. Família toda até hoje. Toda. Sempre frequenta lá. Pessoal
extremamente ligado às coisas do glorioso Rio Preto Esporte Clube. Bom, tem uma perguntinha lá do Felipe, tá perguntando o seguinte: o senhor lembra de quem era a fazenda onde hoje é o Rio Pretão? Sim, de um meu tio, Olha, que foi um dos meus padrinhos de casamento. E ele era tão riopretense, tão fanático, que a fazenda pegava mais ou menos onde está o hospital de base até o Alarme. E a região do shopping lá também, então? Toda aquela região. E ele poderia ter vendido para o Rio Preto as extremidades, mas nunca o miolo da fazenda, não é? Mas riopretense como era, não se quedou, não se furtou a vender aqueles 6 hectares, não é? Numa área privilegiada, praticamente no meio da fazenda. Tanto que você vinha a cavalo e tinha que passar pela propriedade do Rio Preto, né? Ele poderia, repito, ter vendido as extremidades, mas não o fez, porque riopretense e Ulisses Cury tinham escolhido ali, né? E ele, então, fez o negócio. A família de Maneco Martins, de Antônio Martins, não é? Foram os vendedores desta área para o Rio Preto. O Rio Preto só construiu o estádio com a campanha do cimento, com a campanha feita com a contribuição de grandes riopretenses. E na minha época já tinha aqui o sócio contribuinte, né? Naquela época eu tinha bastante cabelo, né? Sócio contribuinte número 091. Então o Rio Preto só construiu o seu estádio com essas contribuições, com esse apoio da sua imensa torcida, a maior torcida de São José do Rio Preto, não é? Mas é uma torcida acomodada, que só vai ao estádio quando o time está bem. Ô, doutor, agora vamos falar de épocas também. O que o senhor lembra muito em relação a campanhas, a títulos, a grandes ídolos que defenderam a camisa do Rio Preto? O que dá para se recordar também de época que o senhor frequentava o estádio para torcer, depois teve essa troca, como a gente falou, de sede e de campo? O que dá para recordar desse período também da equipe competindo? Várias equipes memoráveis, não é? E vencedoras. Me arrepia lembrar tudo isso e me traz grandes emoções. Eu me permito escalar aqui um grande time que vi jogar muitas vezes no Vitor Brito Bastos. Você viu que eu até coloquei aqui o time de botão do Rio Preto pois é. Eu começaria com o Paulinho ou o Luizinho, né? Do Martim, Jacinto, Icão e Brandão. O meio eu colocaria Milton, que foi um dos maiores jogadores que vi jogar. Depois do Rio Preto foi para o Guarani, foi para o Palmeiras, né? O Bulau, né? O meia esquerda, que para mim era o nosso Gerson, né? E o ataque extraordinário, com Colada, não é? Com Joãozinho, a cabeçada de ouro, né? O cabeça de ouro, não é? A cabeçada mais forte que já vi no futebol, né? E a impulsão do centroavante, né? Adamastor e Palácio, né? Tivemos Machadinho, tivemos Gilberto Gato, tivemos outros grandes jogadores na história do Rio Preto naquele momento. Um pouco antes tivemos o maior artilheiro da história do Rio Preto Esporte Clube, com 186 gols, que foi Macanhã, né? Foi um centroavante extraordinário. Ele jogou em que época, doutor? O Macanhã jogou na época de 50 a 56, e formou no grande esquadrão do Rio Preto, na época que ficou invicto mais de 50 partidas. Não é? E de modo que o Rio Preto disputou muitos anos campeonatos que não tinham acesso. Não é? A Federação Paulista de Futebol ainda não existia, né? O acesso e descenso só começou a partir da década de 50. Né? Então, o Rio Preto, durante
quase a metade de sua existência, disputou campeonatos onde não havia o acesso, onde não havia a condição de acessar a divisões superiores. Muito bem. Já no Rio Pretão, eu tenho o time de 71, o time de 73, né, formado por Carlos Alberto Silva, né, por Rubens Minelli, grande técnico, né, que também foram memoráveis, né, times que encantaram toda a região, todo o estado, né, com o Gilson no gol, o Tino no meio de campo, o Jacinto, não é? O grande Ney, né? O Dante, e um ataque absolutamente envolvente, né? Com o Perrella, o Pitanga, o Dante e o Caravete, não é? Então, nós tivemos jornadas heróicas e vitoriosas com esse time no Rio Pretão, né? Pitanga foi um grande jogador, o Perrella também. Depois tivemos o Mazinho, grande centroavante, jogou no Grêmio, jogou no Santos, né? Então, o Rio Preto sempre foi um celeiro de grandes jogadores e a gente vai se lembrando disso tudo com muito carinho. Na verdade, no meu time de botão, nós temos o time A, que joga com a camisa branca de todos os tempos, e no time B, que também joga os grandes jogadores de todos os tempos, né? Isso é bacana. Bom, o senhor lembrou do artilheiro. E qual seria o maior ídolo? Na opinião do senhor, óbvio, né? Porque quando a gente fala assim do maior jogador de qualquer time, óbvio que cada um tem a sua opinião. Mas a opinião do Dr. José Eduardo Rodrigues, como torcedor, dirigente e um apaixonado pelo clube. Qual seria o principal jogador que o senhor viu jogar? Eu vi jogar, como eu falei, em mais... Tirando um artilheiro, que eu não sabia. Em mais de meio século, né? O senhor tem propriedade para dizer. Né? Então, vi muitos jogadores se destacarem, né? Mas, indiscutivelmente, Dante foi, na década de 70, um jogador extraordinário, né? O Wilson Tadei também teve uma passagem muito grande pelo Rio Preto, muito boa, né? É revelação do clube, né? Eu também vou jogar essa pergunta para o senhor depois. Qual seria a maior revelação que o senhor também considera? Pois é, e o Wilson depois foi vendido para o Barretos, do Barretos foi para o São Paulo Futebol Clube, né? Tivemos o Valdez daquele período, um ponta esquerda muito habilidoso, que foi vendido para o América do México, né? Então, o Rio Preto sempre revelou grandes jogadores. Tivemos o Ronaldo, né? Sim. Que chegou à seleção, que o professor Walter Zaparoli treinou muito, né? E que depois o Cilinho, como lateral esquerdo, depois o Cilinho descobriu a posição dele como quarto zagueiro, né? Um back de espera, né? Então, tudo isso me traz grandes lembranças, E, principalmente, dando vazão a este grande amor que eu tenho pelo Rio Preto Esporte Clube, a nossa camisa para o ano de 2023... o senhor já quer mostrar? Gostaria, em primeira mão. Opa! Né? Olha aqui, a nossa camisa, e ela são três uniformes, e em todos eles, né, nós temos no seu verso, não é? No seu verso, um trecho do hino do Rio Preto Esporte Clube, escolhido por mim, que é o Rio Preto, o veterano, que desta terra é o clube soberano. Né? Então, é uma camisa, é um manto extraordinariamente bonito. Muito Essa bem feita, hein? Também é a número 2, não é? É a número 2, muito bonita também, em alto relevo, com os grandes patrocinadores do clube. Eu tô vendo aqui, né? O tecido, a malha é muito boa, hein? Muito boa. É uma empresa muito conceituada. E a xadrezada, que foi a... E os brasileiros não estão podendo ver camisa desse modelo, não, hein, doutor? Pois é. Mas essa é uma camisa que o Rio Preto usou em 1956,
Não, sim, pela inclusive, primeira... no centenário também. E 56, no centenário também, ela traz lembranças pelo seu achadrezado com a Croácia, né? Mas, na verdade, pode trazer também lembranças com Boa Vista de Portugal, que é um grande clube e que também é achadrezado. Se lembra muito também. A Croácia eu brinquei por causa da questão do xadrez aí, do vermelho, mas lembra muito do time de Portugal também. O Boa Vista, que é preto e branco. Né? Então, uma camisa, eu creio, muito bonita, muito bem escolhida e naturalmente, certamente, trará grandes vitórias para o Rio Preto Esporte Clube. E a branquinha lá é outra também? Só quer mostrar? Sim. Essa é uma opção para a loja do clube, para venda, né? E também é muito diferente, né? Muito diferente. Eu gostei do design, viu, doutor? A camisa ficou muito bonita. É diferente. E em todas elas, o trecho do hino. O Rio Preto, veterano, que desta terra é o clube soberano. Ô, doutor, agora é o seguinte, em toda a sua história também, na história do clube, qual seria a maior vitória dentro de campo que o senhor viu, ou se de repente não viu, alguém falou para se recordar? Que momento o senhor destaca dessa história centenária, né? Mais de 100 anos de Rio Preto Esporte Clube? Que muito nos emocionou, foram várias, mas a de 1973, quando o Rio Preto, na verdade, subiu, né, para a divisão especial, então chamada, e depois, num golpe interno da Federação Paulista de Futebol, nós acabamos sendo obrigados a disputar o chamado Paulistinha, porque os clubes grandes se negaram a disputar um paulistão, na época, com clubes do interior. Então, os clubes da capital formaram o que se chama de Copa Laudo Natel, Torneio Laudo Natel. Então, o governador se deu o nome dele e jogaram entre si. E fizeram uma classificatória no interior, né, chamado Paulistinha, onde os clubes se disputavam entre si para depois, sim, acessar aos clubes grandes. O que foi uma injustiça muito grande, nos deixou muito aborrecidos com isso, porque Rubens Minelli foi o grande comandante dessa conquista e o Rio Preto, de fato, subiu, só que depois houve essa manobra para que os clubes do interior disputassem entre si o chamado Paulistinha, ficando os clubes da capital nesse torneio Laudo Natel. Né? Então, naquele momento, foi uma grande conquista e também representou uma grande frustração para nós todos, não é? Porque o time de 73, montado por Rubens Minelli, foi Ele foi o maior treinador da história do Não, Rio um dos Preto? maiores. Nós tivemos Potenza, um grande argentino, um grande técnico na década de 50, não é? Tivemos um técnico uruguaio também extraordinário, tivemos o João Avelino, que foi um grande e matreiro técnico, tivemos o Carlos Alberto Silva, que foi campeão do mundo depois, foi da seleção, foi campeão do mundo pelo Porto, foi campeão pelo São Paulo Futebol Clube, não é? E o Rubens Minelli, para mim, se insere também nessa pleiade de grandes técnicos que o Rio Preto Esporte Clube teve. Eu sempre, como conselheiro e um benemérito do clube, ajudando financeiramente, contribuindo, eu nunca tive a pretensão de assumir a presidência do clube. Isso só ocorreu por circunstâncias alheias à minha vontade pessoal. Mas, posto o desafio, estou enfrentando esse desafio. E é um desafio difícil, porque administrar uma cidade como um clube, com o patrimônio que o Rio Preto Esporte Clube possui, não é fácil. Imagino, doutor. É um desafio. É um desafio permanente. Muita coisa para correr atrás, literalmente. Literalmente. São uma herança que recebemos muito pesada de administrações passadas, não é? E então, muitas dívidas, muitos compromissos. Então, a gente tem que fazer muito esforço, não é? Muito grande na parte jurídica, na parte trabalhista, na parte administrativa, para vencer esses desafios. Doutor, no período que o senhor iniciou a sua administração até o momento,
dá para dimensionar o quanto já conseguiu sanar de tudo isso do momento que o senhor chegou até agora? É como se estivéssemos enxugando gelo, né? Mas, de qualquer forma, eu me orgulho muito de estar saneando as finanças do clube. E o Rio Preto hoje é um dos poucos clubes no Brasil que possui certidões negativas de todos os tributos federais. Eu digo isso com orgulho, porque nem o São Paulo Futebol Clube, que é o meu segundo clube de coração, e muito menos o Corinthians, por exemplo, que é o clube de maior torcida, possuem certidões negativas de tributos Só para o federais. senhor explicar, doutor, de repente a pessoa em casa não conhece a exatidão desse termo e da importância disso, o senhor explicar rapidamente o que isso significa para um clube poder se virar, poder gerir, poder investir. Pois com isso você é um ficha limpa, né? Você não deve impostos e tributos federais, você está quites, você está pagando, você está honrando, de modo que isso te abre portas para financiamentos, para parcerias, para aquele projeto do ICMS, por exemplo, né? Então, se você não tem a ficha limpa, se você não tem certidões negativas, como essa, como os do fundo de garantia, né? Com pagamentos regulares dos seus funcionários e dos seus atletas, se você não tem a certidão negativa do governo de São Paulo, que você também não deve, não há débito, se você não tem a certidão negativa de tributos municipais, né? Se você não tem a certidão negativa dos cartórios de protesto, não é? O Rio Preto é ficha limpa. O segundo tabelião está lá. Não consta nenhum protesto do Rio Preto Esporte Clube. O primeiro tabelião não consta nenhum protesto. Então, o que acontece? Esse limpar de área, esse saneamento é fundamental. Porque se assim não fosse, essa minha luta diuturna para pagar as contas, para honrar os compromissos, para pagar os deslizes do passado, nós não estaríamos aqui conversando. Tudo aquilo já estaria penhorado. Doutor, e receita? Porque a gente sabe, quando não tem futebol, não tem patrocínio, não tem, obviamente, aquilo que entra no dia a dia. E como ter receita para continuar cobrindo, porque a gente sabe, o time recebe patrocínio, recebe torcida, enfim, a verba da federação durante o período do ano. Só que o restante, vocês também continuam pagando as dívidas. Porque elas não param. Elas não param, né? Nós temos agora, por exemplo, uma composição com o SEMAI de 21.800 por mês, né? São em 50 prestações, né? Herança também que nos deixaram. Isso tudo sai principalmente da contribuição efetiva de minha parte, não é? E eventualmente de algum outro companheiro, né? De os diretoria. Aluguéis também lá do shopping. Os aluguéis, pouco respaldo, porque nesses 2 anos de pandemia, nós não tivemos nem condição de receber os aluguéis. Os inquilinos entregaram as chaves e queriam sair, porque não podiam abrir o seu comércio, não podiam, a tal fique em casa, né? Então, esse fique em casa quase quebrou muita gente, comercialmente falando, e com isso houve um declínio da receita enorme. Ela passou a ser simbólica para manter as pessoas no lugar, porque também não adiantava receber de volta e não ter quem colocasse no lugar. Deixar o espaço vazio. Perfeito. Então, nós, nesses 2 anos, passamos maus bocados e o reflexo desse fica em casa, que atingiu o comércio, atingiu a todos, ainda se faz sentir, porque a receita do clube é muito diminuta. Inclusive, os patrocinadores diminuíram muito o seu apoio financeiro, né? Então, o clube vive da paixão de algumas pessoas, né, que eventualmente possam auxiliar o clube e especialmente das minhas contribuições, né, da minha ajuda ao clube efetiva para que continuemos vivos e principalmente não penhorados, porque há um olho muito grande de setores federais, estaduais, municipais, para assambarcar aquela área. Eu me lembro quando o Rio Preto recebia 4 hectares do clube.
hoje 4 hectares, já foram 6 no passado, não é? Então, é uma área privilegiada, muito valorizada. A antiga roça lá que o senhor comentou no início, né? A fazenda. Quando mudou para lá, agora Perfeito. a transformação que isso aconteceu em 50 anos, né? 70, meio século. 70 anos da construção, mais uma situação assim, muito impactante o desenvolvimento naquela região. E é bom lembrar que toda aquela terra que foi retirada do estádio, né, na terraplanagem, foi utilizada para aterrar o Rio Borá, lá embaixo. Né? Porque a propriedade original do Rio Preto Esporte Clube ia até o Rio Borá. Né? Mas isso é outra história. Por que nós fomos perdendo fatias e mais fatias e outras fatias? Num outro momento eu conto e mostro a documentação. Porque eu tenho amor aos documentos. E eu nunca deixo de falar aquilo que eu possa provar, que eu possa ter documentos, que eu possa realmente ilustrar aquilo que estou comentando. Bom, tem uma pergunta lá do Alexandro Rocha Pinheiro, um abraço para você, Alex, está sempre acompanhando aqui também o nosso podcast. Ele está fazendo a seguinte pergunta para o senhor, doutor. Gostaria de saber a respeito da questão dos apartamentos, né, vendidos, quantos foram e aonde acabou sendo investido o dinheiro recebido. Perfeito. Quando assumimos, havia uma situação inédita, né? Uma dívida de mais de quase 3 milhões para ser paga com o então Marco Antônio, que era dono do Colégio Seta, né? E Marco Antônio dos Santos, já falecido. E numa negociação ocorrida entre a construtora e o então presidente da época, estranhamente o Rio Preto ficava sem apartamentos, sem a área e devendo R$360 mil. A área dos apartamentos lá é quanto, doutor? 7 mil metros. 7 mil metros. Então, havia essa condição. Nós, quando assumimos, nos insurgimos contra isso e acabamos por conseguir de volta que a construtora pagasse a dívida toda com a família de Marco Antônio dos Santos, que era cerca de 3 milhões de reais. Essa dívida era oriunda de quê, doutor? De uma suposta contribuição dele na reforma e na construção do poliesportivo. Ah, tá. Uma dívida que começou com 70 mil reais e virou uma bola de neve de quase 3 milhões. E então, essa negociação da construtora com o presidente da época foi muito prejudicial ao clube, né? E quando nós assumimos e removemos o presidente através de um impeachment, né? Confirmado na justiça por 6 vezes, nos restou a lutar para que essa situação fosse desfeita. E com isto, a empresa acabou assumindo a dívida trabalhista que tinha o seu Marco Antônio, assumiu integralmente, e acabou na negociação devolvendo 8 apartamentos para o clube, né? Apartamentos que foram repassados para vários companheiros de diretoria à ocasião que tinham emprestado dinheiro ao clube, né? Vários deles ficaram com imóveis do clube. Depois teve uma segunda negociação com a mesma construtora, onde valores foram pagos pela área e a outra parte em apartamentos. A maior parte foi em dinheiro, mensalmente. E aí tivemos, infelizmente, alguns percalços administrativos, alguns deslizes na utilização desse dinheiro, né? E acabaram por rasgar o dinheiro. Doutor, é legal a gente explicar, porque de repente a torcida quer saber de time em campo.
Aí é importante o senhor também dizer que muito desse dinheiro foi investido no time que subiu em 2016, que era um Pois time é, mais é caro. que eu ia falar. É legal o senhor Com explicar um goleiro isso também. reserva com 18 mil reais, com loucuras feitas, com atletas ganhando números presentes, mais de 10 apartamentos alugados, fizeram uma farra com o dinheiro, assim, coisa maluca. O elenco dentro de campo trouxe resultado, só que fora também deixou uma herança Um rastro não muito de boa. grandes dívidas e de grandes compromissos e consumiu parte desse dinheiro que foi expressivo. Era um elenco caro. O senhor se Cara, lembra? o goleiro quando? reserva, quanto custava 18 aquele mil reais. O goleiro reserva, 18 mil reais. Eu me lembro, era o Carlão, o Gustavo, né, os dois goleiros, e o terceiro era o André, que era da casa. É uma coisa assim, fora dos padrões. Houve mesmo exageros. Mas aí eu até me sinto um culpado, porque eu fui buscar um presidente que não era riopretense, e eu não queria assumir, né? E fui buscar um presidente, trouxe para o clube, e ele não era muito afeto à administração. E cercado por outras pessoas que tinham interesses diversos, né? Infelizmente, né? Um queria vender comida a preço exagerado, o outro queria vender camisa para o clube, o outro vender seguro, o outro vender dinheiro, que é pior, um agiota, né? Que montou uma barraca de negócios dentro do clube. Então, um grupo de varejeiras que estavam sugando a saúde financeira do Rio Preto Esporte Clube. Este grupo, que infelizmente foi escolhido por mim, eu assumo a integral responsabilidade, né? Eu, quando percebi que a herança ia ficar pior do que a herança do passado, de 33 anos, do então presidente, eu fui afastando essas pessoas do clube, porque eles não são riopretenses e muito menos querem ajudar, querem só se aproveitar do clube. Tanto é verdade que agora, com as cobranças de cadeiras cativas, de associação, de camarotes, essas pessoas, esses mesmos de sempre, entram na justiça para não pagar valores irrisórios. Olha, que amor é esse pelo Rio Preto Esporte Clube? Que o sujeito entra na justiça questionando o pagamento, não quer pagar. Olha, então devolva o título, então devolva o camarote, devolva a cadeira cativa. Então, existem lá muita fama, sabe? Aquela coisa assim, aquele cara é rico. Ele pode ser rico, mas ele é pobre de amor pelo Rio Preto Esporte Clube. Doutor, a gente está falando do Rio Preto, mas o detalhe que o senhor está elucidando, a gente vê muito isso em outros clubes também. É o primeiro passo para o fim, podemos dizer assim, quando acontece... É o primeiro passo do fim, e se eu não tivesse recuperado esta situação, não tivesse colocado a bola no chão e afastado essas pessoas perniciosas que estavam saqueando a história do clube, se assim eu não tivesse procedido, você pode ter certeza nós não estaríamos aqui. Porque, além de tudo, deixaram uma dívida enorme. E muitos deles pegaram os primeiros apartamentos que o rapaz pergunta lá, é só ver a escritura em nome de quem está. É só ir ao cartório e ver em nome de quem está. Não é? Os beneficiários. Agora, na segunda ronda, quando alguns apartamentos foram vendidos, nós aplicamos na reestruturação do estádio, na conservação, na manutenção, na construção do centro de treinamento com arquibancada, com drenagem, com toda a situação apta a receber as categorias de base e pagando dívidas, sem parar, pagando dívidas. Né? Teve jogador do passado que custou quase 1,5 milhão de reais. É aquela história. Do Carnelossi, não é? Agora... Só vou elucidar para o torcedor, para quem está em casa assistindo, o jogador Bruno, que jogou poucos jogos justamente no ano que o Rio Preto subiu, em 2007. Ele jogou acho que 2, 3 jogos iniciais. E essa Depois dívida... ele acabou perdendo a posição para o Cacique, que inclusive foi contratado. Só que aí, no futuro, ele acabou levando o clube à justiça, a coisa... Uma ação de 17 mil reais virou 1,5 milhão e eu tive que pagar essa dívida, né? Terminei de pagar recentemente, né? Cerca de quase 30 mil reais por mês.
Então, o dinheiro foi consumido nessa manutenção, nessa luta para honrar os compromissos. E o que é pior, né? Eu tinha um jogador de nome Barcos, que é de Bauru, no penúltimo elenco, e eu perguntei para ele se ele conhecia a família do Carnelossi, porque esse rapaz suicidou-se, deixando um bilhete, saltou do 6º andar da casa dele, do apartamento, deixando um bilhete que ele estava se suicidando por falta de dinheiro. Ora, mas quem estava recebendo quase 30 mil por mês do Rio Preto Esporte Clube, como? Era um bom dinheiro, extraordinário dinheiro. Perguntei ao Barcos, você conhece essa família? Ele disse, olha, eu conheço, mas eles vivem numa pobreza imensa. O rapaz suicidou-se, a mãe é lavadeira, o pai é um ferroviário aposentado. Aí eu disse, bom, mas e o dinheiro que nós estamos... Ele falou, não acredito que vocês estejam pagando tudo isso. O dinheiro não chegava lá. Não chegava lá. Aí eu dei toda cópia do processo e os pagamentos mensais que o Rio Preto fazia, ele levou para a família. E a mãe do jogador, do falecido atleta, o pai, nem acreditavam naquilo. Aí nós pedimos a presença deles numa audiência. A juíza trabalhista entendeu por bem reivindicar, determinar, melhor dizendo, a presença da senhora mãe do atleta falecido. E ela não apareceu, porque os advogados já disseram que estava com Covid, estava internada, apresentaram atestados e tal. A gente entendeu muito bem o que aconteceu. Se associaram a essa situação, fizeram acordos paralelos e prejudiciais ao Rio Preto Esporte Clube com os advogados e acabaram por partilhar esse dinheiro, não é? Então, são situações que fogem e você tem que pagar. Porque a primeira situação que ela pediu foi a penhora do estádio. Foi a penhora do estádio. Quer dizer, você tem um patrimônio de quase 500 milhões, fica todo mundo de olho. Querendo partilhar isso, querendo fatiar isso, querendo te cobrar isso, te penhorar esse patrimônio. Então... É muito difícil. São histórias que muitas vezes as pessoas não sabem, né? Você fala, poxa, mas como não monta um time para subir? Você vê, agora nós estamos pagando 22 mil por mês, né, para o SEMAI por 50 meses. E por que isso? Eu brinquei esses dias com o senhor, tá em que parcela? Qual o número? 15ª, né? Faltam só 35, não é? Por que o Rio Preto paga 22 mil por mês para o SEMAI? Por quê? Porque em 2003, 2004, o SEMAI entrou com uma ação contra o clube, singela, a obrigação de fazer, para colocar 2 relógios nas suas caixas. Muito bem. O presidente da época não colocou esses relógios de marcação, não é? Nos seus poços. O Rio Preto tem 2 poços artesianos. Não colocou. Não colocou, o SEMAI entrou com uma ação contra o clube. Essa ainda. Ação, o senhor se lembra de que ano? 2002, 2004, não é? Nós temos aqui 2002, 2004, e essa ação correu, a revelia, 2005, aqui, não é? A ação correu, a revelia, ninguém defendeu, o presidente se omitiu, e a coisa caminhou, estourou no meu colo agora, né? O SEMAI cobrando 3 milhões e 100 do Rio Preto retroativamente de água. De quase 20 anos. De quase 20 anos. Agora, o consumo, nós provamos a autarquia, não foi esse. O consumo não foi esse, né? Mas o SEMAI não quis saber. Ele emitiu as diferenças de consumo e esgoto com acréscimo, com valores atualizados, com juro e correção, desde 2002. E hoje você vai me perguntar, bom, mas 3 milhões e 100? Por que virou 1 milhão a dívida? Virou 1 milhão por causa do plano de incentivo lá, de descontos, né?
E face a esse plano de descontos que nós estamos pagando, então, 21.800, na verdade, quase R$ 22.000 mês, por conta desse financiamento, desse parcelamento, né? E com o aval do seu presidente, porque o SEMAI não abre mão de ter um avalista, uma garantia real. Trata-se de uma autarquia, não é? Então, são coisas assim que muitos não conhecem do dia a dia, que muitos não sabem, né? E realmente é uma situação muito difícil, muito difícil. É honrar esses compromissos, pagar corretamente, porque a primeira coisa que a autarquia fez foi penhorar o estádio. Primeira coisa. Que é o principal bem do clube, né? Penhorar o estádio. Então, para liberar isso tudo, nós fizemos o acordo, né? E através desse plano de incentivo, desfrutamos desse desconto de 3 milhões para 1.100.000 e vamos pagar em 50 prestações. Isso me faz lembrar o caso do Carnelossi, né? Que também foram 50 prestações. E quando a gente terminou de pagar recentemente, nós vibramos, nós ficamos muito satisfeitos, né, com essa conquista. Mas essa é uma luta que continua, é uma luta que não se extingue, é uma luta que é permanente. E como diria o meu grande companheiro Franco Montoro, né, a nossa luta continua. Bom, deixa eu de novo falar aqui para você da Unirp, o Centro Universitário de Rio Preto, nosso principal parceiro, que inclusive estamos aqui nos estúdios da Unidade 3. Então, para você fazer a sua matrícula agora em 2023 e fazer o Unirp, faça a diferença, matrículas com até 70% de desconto. Estamos aqui, como eu disse, nos estúdios da Unidade 3, aqui para você poder conhecer os laboratórios de jornalismo, publicidade e propaganda e ser um dos nossos alunos agora nesse ano, e também com mais de 40 opções de cursos de graduação e pós-graduação. Então, o Unirp é o seu melhor caminho. E o Pode Colar também disponível aí nas principais plataformas de áudio na internet, Deezer, Spotify e o Amazon Music. Além, é claro, de você poder ficar ligadinho com a gente no Facebook de Djalma Cola, também no Instagram do Pode Colar e no YouTube. Atenção, você vai lá, pode se inscrever no nosso canal. Pode Colar Podcast, tá aí o QR Code para você, aponta aí na sua telinha do seu computador, do seu celular e se inscreva e acompanhe tantos episódios bacanas que nós já tivemos por aqui, com o Marininho Manela, com o Jatobá, com o Oscar Godoy, com o Felipe Modesto, enfim, muita gente boa já passou aqui nos nossos estúdios, no nosso podcast, e hoje a gente está recebendo aqui o doutor José Eduardo Rodrigues, presidente do Rio Preto. Agora, doutor, vamos falar de coisas mais atuais. O pessoal está ansioso para 2023. Da mesma forma que eu estou falando aqui dos alunos que já estão ansiosos para começar o curso no ano que vem. E como é que fica o Rio Preto em 2023? Até a pergunta lá do Rodrigo Ferreira, ele quer saber a respeito da montagem do time, como estão os bastidores, o que o senhor pode dizer em relação a essa nova cara, a camisa, os uniformes já foram mostrados aqui, mas e o time? Como é que tá? O que a torcida pode esperar aí para o ano que vem? Olha, nós estamos montando um time que espero dê liga, né? Principalmente prestigiando os jogadores da base. Nós acabamos de ver a Copa do Mundo, onde várias seleções apresentaram jogadores de 19, 17, 18, 20 anos com grande destaque. Então o futebol está se encaminhando para ser exatamente esse celeiro de jovens, né? E dentro desse sentido, nós fizemos uma grande parceria para sediar a Copa São Paulo de Júnior. Isso, é outro assunto que eu quero colocar para o senhor também, né? Esta Copa... Há muito tempo o Rio Preto não sediava. Perfeito. E sediando sem o dinheiro chapa branca, sem dinheiro oficial. O Rio Preto está sediando com parcerias empresariais celebradas por nós, com ajudas importantes, né? E tudo isso com investimento próprio. Se o senhor quiser falar também dos parceiros, eu fico à Não, vontade. são parceiros importantes o que nós temos nesta empreitada, né? Liderados pelo ex-jogador Kleber, que jogou no Corinthians, no Santos, no Internacional. Né? E ele tem também um grupo de empresários com ele, o Paulo, o Ricardo, o próprio Sérgio, né? E eles possuem aqui em Rio Preto um coordenador
desse processo de parceria, que é o Tarcísio, que é uma pessoa muito conhecida, muito conceituada no esporte local. Então, essa parceria está se responsabilizando por todas as despesas, juntamente com o Rio Preto, em parceria, né, para sediar no Rio Pretão a Copa São Paulo de Júnior, com um time já montado e com grande interesse nosso de ter êxito, é evidente. Nós estamos fazendo todo o empenho para que isso dê liga, para que isso vingue, né? E no dia 3, o Rio Preto estreia contra o time do Amapá, o Santana, é uma terça-feira, a entrada é franca, é gratuita. O horário também, horário bacana, é fim da tarde, né? 17h15, o primeiro jogo, às 19h30, o Palmeiras, o último campeão da Copinha, joga com um time baiano, o Juazeirense, né? Na sexta-feira, o Rio Preto enfrenta o Juazeirense, o Palmeiras enfrenta o Santana, e no dia 9, na segunda vindoura, o Santana joga com o Juazeirense na preliminar e o Rio Preto Esporte Clube enfrenta a Sociedade Esportiva Palmeiras às 19h30. É um quadrangular, desse quadrangular saem 2 classificados, né? O Palmeiras pretende, pela estrutura do Rio Preto Esporte Clube, permanecer aqui, né? Pela estrutura e por tudo que ele tem obtido, né, dos parceiros do Rio Preto, ele pretende ficar aqui, porque hoje o Rio Preto está qualificado como um clube que tem uma das melhores estruturas do estado, os seus laudos todos atualizados, seus laudos todos concedidos e aprovados, e depois teremos o campeonato da Série A3, não é? A estreia será no dia 21 contra o São Bernardo. O técnico é o Valmir Israel, que tem um perfil de técnico de base, de mexer com atletas de base, de tratar, de formar atletas novos, né? E é esse elenco que nós estamos tentando formar, mas tudo isso precisa de liga, precisa de dar certo. Também é um pouco loteria, né? Nem sempre se acerta. E a Copinha pode servir muito para esses jogadores aí se destacar e de repente, opa, eu vou utilizar isso aí na Série A3. Serem aproveitados na Série A3. Todos os times, né, são assim, já não tá falando, o Rio Preto não vai ser nada diferente. Perfeitamente. A maioria dos times está de olho nisso. E pretendemos ter um calendário esse ano, de 2023, um calendário anual. Ah, bacana essa informação, você vai passar para a torcida. Em primeira mão, o Sub-11 e o Sub-13, o Rio Preto vai disputar em parceria com o Clube Monte Líbano. Em parceria com o Clube Monte Líbano, que é um clube muito respeitado. O Dentinho lá, né? História que exatamente, tem. É uma categoria que tem revelado jogadores, né? Mas eles não são federados. Então, por não serem federados, tem uma certa dificuldade. Essa parceria com o Rio Preto nessa categoria sub-11 e 13 daria uma visibilidade maior a esses jogadores. O 15, 17 e 20 também estamos encaminhando para grandes parcerias. Copa Paulista também gostaríamos e pretendemos disputá-la. Até porque pode utilizar vários desses jogadores jovens, perfeitamente, né? Para não ter assim, então, um gasto. Para conhecimento dos torcedores, nós queremos efetivamente dar uma grande chance a essa juventude, a esses jovens que estão se destacando, não é? E pleiteando um lugar aí no estrelato do futebol, né? Então, vamos também, pretendemos formar e inaugurar a Escolinha do Jacaré, né? Com crianças de 5 a 17 anos, e a Escolinha do Jacaré será justamente uma iniciativa para dar uma oportunidade nessa escolinha ao treinamento e preparação de futuros valores. Essa questão, porque o Rio Preto tem uma estrutura, para quem não sabe, os alojamentos todos. Hoje em dia também mudou muito isso aí, doutor, de quem pode ficar alojado ou não? Não, os alojamentos e não só os alojamentos, o centro de treinamento. Também. Né? O centro que eu disse aí, que foi parte dos recursos também investido ali na construção, com arquibancadas, com drenagem, com irrigação. É um pequeno estádio, né? Então, na verdade, você
tem que tomar muito cuidado para alojar Sim. menores, né? Isso é muito focado aí pelas autoridades. Recentemente, aí, há alguns anos, houve uma denúncia, alguém, em um desses supostos riopretenses, né, denunciaram de que haviam menores lá, aí a Procuradoria esteve lá, etc., e constatou que não existia absolutamente nada de ilegal, de prática não legal, mas isso é o tipo da situação que é preciso ter muito cuidado, mas é preciso também não abrir mão de se propor a formar novos talentos, porque o futebol não sobrevive sem a venda de atletas. Nós estamos vendo aí os grandes clubes, todos vendendo jogadores. Sim, o próprio Mirassol, nosso vizinho aqui, que se reestruturou muito devido à venda de um atleta. Né? Somente devido à venda. Então. Somente devido à venda. Com muito dinheiro que resultou da venda do jogador que era do São Paulo, isso, né, em parceria. Isso. E esse jogador passou pelo Rio Preto em testes e, infelizmente, o seu Arino não viu nele grandes condições. É curioso. E família aqui de Rio Preto foi um grande descobridor de talentos. Sim. Né? E acabou por o seu Arino não vendo nesse jogador nenhuma condição, e ele foi treinar no Mirassol e lá se deu bem, né? E, aliás, quando o Mirassol recebeu esse dinheiro dessa venda, o clube estava vendido. É uma curiosidade que o senhor contou para mim, mas muita gente não sabe. O clube estava vendido. Naquela ocasião em que nós fomos até Campinas... Isso foi que ano, doutor? 2017. 17... foi quando o Rio Preto subiu para a Série A2. Isso, o Rio Preto subiu da A3 para A2 em 2016, e em 2017 disputou a A2, inclusive com vários jogadores que pertenciam a uma parceria do Mirassol, né? O senhor se lembra bem? O Nenezini, eu fui procurá-lo em Campinas, juntamente com outros dirigentes, e chegando lá, ele me mostrou um contrato, dizendo o seguinte: olha, dê uma olhada nesse contrato aqui, vê se você tem um palpite a dar a mim, alguma opinião. E eu tive olhando o contrato, folheando lá no gabinete dele, em Campinas, na presença de outros diretores do Rio Preto Esporte Clube, e verifiquei que ele estava levando o Mirassol, adquirindo o Mirassol juntamente com o Deco e levando o clube para Indaiatuba. Para quem não sabe, um exemplo... Para Indaiatuba. Um exemplo que a gente pode citar, o próprio Oeste, que saiu de Itápolis e foi lá para Barueri. Exatamente. Um exemplo parecido, só pra gente... Então, eu vi esse contrato e ele deveria ser assinado pelo dirigente do Mirassol à ocasião nos próximos dias, nas próximas horas. Olha que curioso. E naquelas próximas horas, naqueles próximos dias, vingou essa venda enorme, né? E o Mirassol pegou esse dinheiro e o seu dirigente maior monetizou isso, tratou de ampliar o seu horizonte, administrou muito bem e está se constituindo num sucesso a administração. Mas você vê que são situações que acontecem de forma assim imprevisível, né? Sim, Eu vi o contrato de venda que estava para ser celebrado, o Mirassol ia para Indaiatuba, se chamaria Indaiatuba Mirassol, algo assim. Quer dizer, não teria mais o clube aqui, segundo ele, porque o presidente na época estava decepcionado com o futebol, a família não queria mais a participação dele no futebol, então ele havia vendido o clube, né? E iria receber o dinheiro que aplicou até então. Vimos esse contrato e dias depois eles fizeram um negócio do Luiz Araújo e acho acabaram que foi 36 desistindo. milhões, né? Aí acabaram desistindo da venda, né? Então, aí realmente é uma situação peculiar. E o Mirassol também tem uma situação diferenciada, né? Porque o estádio é da prefeitura, então todas as despesas são suportadas pela prefeitura, não é? Você tem despesas de iluminação, de manutenção, de conservação, de funcionários, etc. É a prefeitura que responde. O Rio Preto Esporte Clube é um dos poucos clubes no interior que tem um estádio próprio, particular. Muitos são exatamente. Tanto é que o nome fala, né? Estádio municipal. Exatamente. 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 Doutor, deixa eu fazer uma outra questão aqui importante. Você está falando a respeito de venda. Eu já abordei isso em outra oportunidade e repito agora para as pessoas que estão nos acompanhando.
Existe uma possibilidade, quem sabe futura, ou próxima, ou distante, da SAF chegar por aqui? Ou o senhor ainda não analisa que esse seria o caminho para o Rio Preto? Não seria o caminho, porque o Rio Preto hoje, como eu mostrei um pouco antes, tem uma vida financeira equalizada. Uma vida financeira do bem. Só para um detalhe, curiosamente, quem tem virado SAF é o pessoal que está com a corda no pescoço, para cima do pescoço. Semi-falidos ou falidos. E grandes times, né? E grandes clubes. Né? A SAF hoje tem mais de 40 clubes já participando da Sociedade Anônima do Futebol, que foi criada para acudir, para socorrer os clubes em dificuldade financeira. O Rio Preto tem dificuldades? Tem, mas elas estão sendo pagas. Elas estão sendo, como eu mostrei aqui, as certidões negativas, estão sendo equalizadas. Então, é a chamada dívida do bem, né? Diferentemente de Vasco, de Bahia, de Botafogo do Rio e outros clubes, Cruzeiro, de outros clubes absolutamente quebrados, e aí, no caso, a SAF entra para fazer uma organização dessa dívida, uma negociação, uma renegociação com os credores e recuperar dentro do futebol o investido. Então, e colocar ações destes clubes na Bolsa de Valores. O Rio Preto não tem como objetivo aderir a esse procedimento, a esse sistema, porque, como eu disse, nós não estamos quebrados financeiramente, né? Graças e mercê a esse trabalho, sem falsa modéstia, desenvolvido por mim, né? De saneamento das finanças. De modo que o que pode nos interessar eventualmente é uma terceirização do futebol, né? Que seria uma meia SAF, né? Entendi. Sem que isso envolvesse o patrimônio, mas sim somente o futebol. Isso, né? Tem como, doutor? Seria uma espécie de parceria? Como na prática isso pode funcionar? Uma terceirização do futebol, né? Porque o futebol é um dos departamentos do clube, né? Perfeito? Então, sim. Você por pode... exemplo, tem time também que faz isso com a base. Olha, a base tem determinada empresa que cuida. Isso, perfeitamente. Então, seria nesses moldes. Porque... para criar uma sociedade anônima do futebol no Rio Preto é impossível e desnecessário, porque não é o que nos aflige hoje, né? Não é. Esse modelo serve justamente para os clubes em dificuldade financeira e praticamente falidos, como o Cruzeiro de Belo Horizonte, que foi adquirido por um grupo financeiro, né? A XP, exato, que tem como um garoto propaganda o Ronaldo. Olha só, a gente falou de revelação agora há pouco. Ó quem tá mandando um abraço pra gente, dando parabéns pelo programa. O atacante Bruno Nunes. Ô, Bruno, eu te acompanho também nas redes sociais, viu? Tô vendo que você tá aí treinando bastante, já pensando em pré-temporada, pensando em 2023. Aqui era conhecido como Bruno Cavalo, né? Centroavante. Grande Bruno Nunes, grande artilheiro. Um abraço muito grande a ele, muito fraterno. E eu achei que ele tivesse parado. Ele tá atuando ainda? Eu vi com foto com o preparador físico e tudo mais no Instagram esses dias. O Brunão tá... Ele desapareceu dos contatos e eu achei que ele já tivesse fazendo só jogos de veteranos, né? Mas é um moço novo. Sim, ele é novo, É novo. É que no Rio Preto ele foi lançado bem jovem. Foi. E eu tentei trazê-lo... E foi artilheiro de um ano da Série A2. Ano que o Rio Preto bateu na trave, né, Bruno? Você pode se recordar bem? Foi. 2011. Foi. O Rio Preto bateu na trave contra o Guarani em Campinas. O Bruno foi o artilheiro daquele ano. Foi o artilheiro e um grande centroavante. E na ocasião recente... Alguns anos atrás, eu tentei trazer o Bruno, mas ele teve uma contusão nos treinamentos e foi muito correto com o Rio Preto, muito correto com a direção, dizendo o seguinte: olha, eu não desejo receber absolutamente nada porque eu me contundi, eu tenho que me recuperar e, portanto, eu não vou ter custo algum, representar custo algum para o clube. Além de um grande atleta, é um cidadão decente. Né? É o que está em falta no futebol hoje. É o que está em falta. Isso aí, né? Muito. De modo que isto é uma situação que eu gostaria até
de depois ter uma situação com o Bruno, né? Se ele estiver jogando ainda, estiver atuando, tiver interesse... Tá assistindo a gente, mandando uma mensagem aí pro Cris. Ô, Bruno, pode... É que eu não me lembro, eu vi a postagem, mas eu vi rápido, mas ele já tem o time, sim. Ele pode mandar pra gente aí, viu, Bruno? Aí já está jogando? Então eu vi ele se preparando, tava até um lado no preparador físico, postou uma foto. Então ele já tem time. Ele tava tentando entrar em forma. Então, eu não sei exatamente se ele já tem o time. Pois é, mas ele pode mandar aí pra gente. Nós estamos precisando de um centroavante com o perfil do Bruno. Um grande abraço, Bruno. Se realmente você não tiver colocado e tiver interesse em voltar ao Rio Preto, as portas estão abertas. O Cristiano Abrão, que é o nosso Cris aí do lado, ele tá perguntando se nas categorias de base tem aquele trabalho também de filmagem dos jogos. Enfim, uma coisa que, inclusive, falando nisso, TV Jacaré vai voltar daqui uns dias, né? Vai voltar com força total. Tudo. Eu e o meu grande amigo Oscar, um abraço pra ele também. O grande Oscar que nos assiste nesse momento, grande repórter, o homem que anda em cima da notícia. Não, realmente o Monte Líbano, nessa parceria do Sub-11 e 13, já revelou o interesse nas filmagens. Mas nós não temos nada decidido ainda. Houve só um interesse externado, né? Mas não temos ainda nada batido o martelo. Tá certo. O Benê Santos também tá dizendo o seguinte, que tem que pensar grande, né? Porque o Rio Preto acabou ficando para trás aí nos últimos anos. Benê, é uma questão também de sorte, né? Você vê, o clube, aí o Mirassol teve milhões na mão, de repente, e aí fica um pouco mais fácil, né? Com dinheiro na mão, você fazer o que tem que fazer. Porque aqui muitas vezes o senhor apaga incêndio, né? Exatamente, enxuga gelo todo dia. Então, o Novo Horizontino, mesma coisa. Vendeu jogadores para o Real Madrid, etc., para clubes de fora, e fez um caixa monstruoso. Então, aí fica fácil, né? Você com dinheiro, você faz, você realiza, né? Não é que o clube ficou para trás. O clube teve que ser salvo de um grande incêndio. Nós não estaríamos incêndio administrativo. O clube, nós não estaríamos aqui conversando hoje do Rio Preto Esporte Clube, caso nós não tivéssemos assumido em 2015, através de uma intervenção judicial. Por quê? Porque o nosso estádio estava vendido num contrato sigiloso entre o então presidente e um grupo de investidores, sob a alegação de que nós iríamos para Badi Bacite, ter uma arena em Badi, né? Veja só que absurdo. Então, esse trabalho de recuperação, de reestruturação, de saneamento, de preparação, levou tempo e leva tempo. Não é da noite para o dia, né? E enfrentando as dívidas, enfrentando os problemas administrativos, trabalhistas, judiciais, é realmente um trabalho hérculeo. É um trabalho diuturno para salvar o Rio Preto e estabilizar o Rio Preto. E aí, agora sim, pensar grande, pensar num time que vai preferencialmente atuar com jovens e, a partir daí, com o Sub-11, o Sub-13, o Sub-15, o Sub-20, a Copa Paulista, a própria Escolinha do Jacaré, não é? Nós teremos um horizonte maior, um calendário maior. Mas essa notícia que o senhor está dando aí do calendário preenchido, né? Que faz vários anos que o Rio Preto disputa a Série 3, depois acaba se afastando. Eu acho que isso, além de motivar também o torcedor, que vai ter mais jogos, vai poder estar mais no estádio, vai estar mais perto de vocês, né, do clube em si. É uma notícia muito bacana que o senhor está passando. Ter voltado novamente agora como sede da Copinha. Perfeito. Eu acho que tudo isso também dá um visual bacana para quem tá... Opa, o Rio Preto voltou. E primeiro teve que lamber as suas feridas, se recuperar para poder emergir das cinzas, não é? Porque realmente a situação do clube a nível financeiro estava dramática. Hoje o Rio Preto é respeitado, hoje o Rio Preto tem o seu cartão corporativo, hoje o Rio Preto tem crédito na praça, paga corretamente as suas dívidas, e o Rio Preto hoje é um orgulho para nós termos participado dessa fase do clube de reestruturação, de rearranjo, para depois sonhar alto. Muitas vezes na vida é possível e importante dar um passo atrás
para dar 10 para frente. É isso que nós estamos agora no momento de dar os passos à frente. Ô, doutor, agora entrando num outro aspecto, que é o aspecto do mundo digital, a gente sabe que as redes sociais também hoje, os clubes estão trabalhando muito nisso, com divulgação, mostrando treino, enfim, mostrando bastidores. O que o Rio Preto pensa também em relação a isso? Porque é uma das formas de aproximar o torcedor. A gente sabe que hoje a torcida está muito no... A gente é mais da época do rádio, da TV, mas a galera hoje está muito em cima do celular, eles ficam muito, sabe, sincronizados com esse aparelho em mãos. O Rio Preto também tem algum pensamento de se mobilizar nesse sentido, até para atrair mais torcedores, para deixar o torcedor mais ligado com notícias, enfim, com coisas nesse sentido? Tem, e já temos estudado várias propostas nesse sentido e temos que implementá-las. O ano de 2023, para nós, é o ano da redenção do Rio Preto Esporte Clube em todas as áreas, inclusive nessa área digital. Isso é muito bacana, é uma das coisas muito pedidas, né? Que a gente vê os torcedores, eles querem mandar mensagem, querem ver um vídeo, querem ver o jogador novo que chegou. Isso, até de uma certa forma, vai ajudar em patrocinadores, né? Porque o patrocinador também vai ter lá a marca dele exposta, então é uma coisa que liga a outra, né? Pontualmente, nesses anos, a gente acabou inovando, né? Nesta área. Por exemplo, e você participou muito bem desse processo com a TV Jacaré, que o Rio Preto lançou. Para quem não sabe, que a ideia do senhor lá em 2018, depois que a federação abraçou, mas o Rio Preto literalmente foi aí o pioneiro nessas transmissões. O pioneiro, e até nas reuniões daquela época, o presidente da federação usava o exemplo do Rio Preto, da TV Jacaré, transmitindo via Facebook do clube os seus jogos, né, com a sua participação, de Jaume e de outros notáveis jornalistas, radialistas. O presidente usava isso como exemplo de uma boa gestão, de uma situação de vanguarda, né? O presidente da federação usava isso nas reuniões com outros dirigentes de outros clubes. E eu acho que ele gostou tanto da ideia que depois ele se apropriou da ideia e não pagou o royalty ao Rio Preto. Eu brinco sempre com ele. Lá, ele passou a transmitir todos os jogos, viu que a ideia era ótima, vendeu isso para patrocinadores. Sim, né? Muitos patrocinadores. E então a ideia que nasceu de uma iniciativa nossa passou a ser compartilhada pela federação, até com uma lucratividade muito grande, porque hoje todos os jogos são transmitidos pela federação através de suas redes contratadas, e isso também dá ao futebol uma visibilidade muito grande, né? Eu vejo, por exemplo, os levantamentos que eles nos remetem de audiência, sempre é muito expressivo. Se bem que isso tirou um pouco também do público dos estádios. Às vezes o sujeito fica em casa, vê o jogo tranquilamente e não se desloca até o estádio, né? Tem esse fator que, na minha opinião, é um fator negativo, que precisa ser corrigido. Mas é só a cerveja voltar aos estádios que isso se conserta. Bom, doutor, a gente está num bate-papo aqui já há bastante tempo. Vou deixar um pouquinho para a gente também falar depois da TV Jacaré. E agora eu vou aqui no momento do nosso podcast, doutor. Por que eu estava pedindo uma foto lá para o senhor, para o Oscar, para a Camila? É justamente agora porque a gente fez uma figurinha para o senhor poder colar aqui no nosso álbum. O senhor também participou aqui, ó. Que maravilha. Vou tirar aqui o adesivo para facilitar para o senhor. Isso é um privilégio. Muito obrigado. O senhor também participando aqui. Aqui a figurinha, você pode colar aqui. Ó. Literalmente, é o nome do programa, Pode Colar. Pode colar, então. Daqui, estamos colando nesse momento aqui, a número 5, né? Isso. E é uma figurinha difícil, carimbada, hein? Carimbada, né? O senhor tá aí nativo. Muito bem, muito bem. E aqui estava dando uma entrevista para a TV Jacaré. Para mim mesmo. Para você. Muito bom, muito bom. Deixa eu mostrar aqui para a câmera também, ó. Aí, ó, grande Dr. José Eduardo Rodrigues. Tô aí na história do álbum, hein? Sim, o senhor também, juntamente com outros personagens aqui, participando ativamente aqui do nosso podcast. Só quero deixar uma mensagem final para o torcedor do Rio Preto, para os apaixonados do Verdão
e também pela história do senhor, né, que foi contada aqui em uma parte, falando muito aí dessa sua trajetória, que se entrelaça aí entre Dr. José Eduardo Rodrigues, Rio Preto Esporte Clube, o Amor Esporte... Essas aqui são do senhor, viu? Oh, muito obrigado. Essa aqui o senhor pode levar. Essas são premiadas, hein? São, Vou levar são. com muito gosto, hein? Muito Opa. obrigado. Prazer. Olha, eu quero dizer à torcida do Rio Preto que continue nos apoiando, que continue apoiando o clube, que continue participando conosco, frequentando os jogos, comparecendo, apoiando efetivamente o Glorioso, porque nesse ano a gente está fazendo de tudo para dar certo, né? E eu tenho certeza que estamos no caminho correto, né? E estamos cuidando da montagem do time com muito carinho, com muita dedicação, com muita competência. Estamos exigindo jogadores comprometidos com a nossa história, né? Comprometidos com o nosso trabalho e, portanto, eu peço esse voto de apoio à nossa torcida e conclamo todos a comparecerem ao estádio, a participarem, a prestigiarem o Rio Preto Esporte Clube. Nós precisamos do apoio de todos. Ótimo final de 2022 e um 2023 fantástico para o senhor. E obrigado mais uma vez por ter aceito o convite, ter batido essa bola aqui. Eu falei que era uma coisa descontraída e o tempo passou, viu, doutora? Você vai também, a gente Puxa vai vida, embora, porque tem muito assunto, né? Tem muita coisa. É verdade, é verdade. Eu agradeço muito, isso é um presente inestimável aqui, a participação no seu programa e quero desejar a todos que nos ouvem, nos assistem nesse momento um grande abraço e que todos tenham também um 2023 repleto de saúde. É o que desejo a você também, aos seus colaboradores, muita saúde, muita paz e muito sucesso. Se Deus quiser, para todos nós. Deixar um abraço também pro nosso querido Oscar Silva, que está lá nos bastidores do futebol interior. Sim. Incansável e um dos maiores jornalistas que conheço e que trabalha num site que é um dos maiores do mundo, né? Que é o site do futebol interior, que é um site eclético, que trata de todos os esportes e que com grande penetração, não só no Brasil, mas no exterior também. Exatamente. Um abraço aqui pro Cristiano Abraão, meu companheiro também tá do outro lado aqui nos bastidores, na parte técnica. O Ronaldo Atilano, que também fez toda a supervisão para deixar o nosso programa redondinho. Pra Vanusa Carvalho, nossa social media. Também pro William Castro, que é o design, ele que produziu o álbum, viu, doutor? O William tá lá em São Paulo, meu grande parceiro também. O Thiago Serafim, que também faz parte aí da parte de cinegrafia aqui da nossa Unirp. E também o nosso querido Oscar de Oliveira, que eu tenho certeza está acompanhando o programa. Em breve estaremos juntos, eu e ele lá com a TV Jacaré, botando a coisa pra ferver. E a você que esteve nos acompanhando aí nesse podcast, no Pode Colar, que eu lembro de novo, coloca aí na telinha, Ronaldo, o nosso endereço, o canal no YouTube para você se inscrever. Acione o QR Code, se inscreva no Pode Colar Podcast para acompanhar esse episódio. O Dr. José Eduardo Rodrigues em breve estará também disponível no YouTube, junto com o Julinho Martins, com o Paulo Jatobá, com o Marininho Manella, com o Felipe Modesto, enfim, todos aqueles que participaram do Pode Colar. Você também fica registrado aí, podendo acompanhar tudo isso lá no YouTube. E agradecimento especial ao NIRP, Centro Universitário de Rio Preto. Agradecimento completo aqui, um Feliz Natal também, um Feliz Ano Novo a todos os funcionários, colaboradores, professores, coordenadores, direção da Unirp. E para você fazer diferente, um 2023 cheio de alegria, cheio de ensino e aprendizado, faça o NIRP para você poder se matricular com até 70% de desconto. A Unirp é a sua grande opção. Estamos aqui nos estúdios da Unidade 3, onde você pode fazer jornalismo, publicidade e propaganda, e além desses dois cursos, você tem mais 40 opções, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Então faça diferente, faça um 2023 aqui com a gente, faça Unirp. E também o Pode Colar, disponível aí no Instagram, o @podecolar, e também para você nos acompanhar aí através dos aplicativos de áudio, aplicativos digitais, o Deezer, Spotify e o Amazon Music. Nós voltamos semana que vem com um novo episódio, com um novo convidado, uma nova personalidade para contar tudo a respeito da sua modalidade e da sua trajetória esportiva aqui no Pode Colar. Um abraço a todos, ótimo Natal e até semana que vem.